Marcos capítulo 1, versículo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de ontem, nosso culto presencial, culto especial, aniversário de 4 anos da nossa igreja. Que o Senhor continue a nos abençoar, Senhor. Que o Senhor continue a falar conosco em todas as ministrações. O Senhor continue a nos usar também tremendamente, ó Pai. Que o Senhor continue a nos fortalecer como cristãos, que possamos ser referência nessa cidade, que possamos realmente sermos reconhecidos por praticarmos a Tua palavra, Senhor. No dia de hoje, nossa oração permanece a mesma, Senhor. Fala conosco de maneira sobrenatural, fala conosco, Senhor, de maneira extraordinária, que a gente possa ser realmente transformados cada dia mais, cada dia um pouco mais pela Tua palavra, Senhor, cada vez mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, capítulo 1, versículo 1. O Evangelho segundo escreveu Marcos, inspirado pelo Espírito Santo. Porque nós cremos que toda a Escritura foi escrita por diversas pessoas, cerca de 40 pessoas, mas que todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Assim como as pessoas que foram usadas para fazer o compêndio, né, a Bíblia, a biblioteca, o ajuntamento dos livros, das cartas, também foram usados por Deus para selecionar essas cartas que seriam parte da Bíblia. Muitas das documentos encontrados, outros escritos, não foram considerados aí no cânon, né, na seleção que compõe a Bíblia. Mas esse Evangelho, segundo escreveu Marcos, ele foi escolhido, ele foi inserido e ele foi escrito por Marcos, por João Marcos, né, e foi inspirado pelo Espírito Santo. E daqui para frente, nas próximas semanas, nós vamos estar pregando sobre o Evangelho escrito por Marcos, né, hoje iniciando no versículo 1 do capítulo 1, mas nos próximos domingos também, tanto eu quanto o pastor José Carlos, a gente vai seguir esse Evangelho e estar ministrando sobre ele. Assim, um breve resumo sobre o Evangelho escrito por João Marcos, né? Quem é João Marcos, né? Quem era João Marcos? Ele era filho de Maria. Maria, a sua mãe, era uma irmã muito ativa na igreja. A gente vai ter versículos que tratam sobre a vida dela, sobre a reunião da igreja na casa dela. Então, João Marcos já vivia num contexto, não só ele de participação, mas ele vivia num contexto já de cristianismo. Sua mãe já atuava já de maneira bem efetiva na igreja. Ele foi filho na fé de Pedro, do apóstolo Pedro. Provavelmente boa parte daquilo que ele escreveu tem como fonte Pedro. Inclusive situações em que narradas em que estavam Pedro, Tiago e João apenas com Jesus, então Pedro deve ter sido a sua fonte principal de informação ali. Assim como ao ler algumas narrativas de Pedro no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, vai notar-se semelhanças daquilo que foi escrito por Marcos. Então havia uma proximidade muito grande de Pedro, do apóstolo, com João Marcos. João Marcos também era primo de Barnabé, que foi mentor de Paulo, né, missionário também. Ele auxiliou Barnabé e Paulo nas primeiras viagens missionárias ali narradas no livro de Atos, né? Aí vão ter situações do contexto em que Paulo não quis mais caminhar com João Marcos, mas lá na frente a gente vê que houve uma reconciliação, porque o próprio Paulo pede para que o envie Marcos, porque ele é muito útil na sua obra. Então, João Marcos, ele permeia, ele está dentro do contexto da igreja primitiva, numa participação ativa, não só de sua mãe, com a igreja dentro da sua casa, mas também participando de viagens missionárias, também participando ali de reuniões, sendo instruído diretamente pelo apóstolo Pedro, que foi seu pai na fé, ele também participando com Paulo, com Barnabé. Então ele tinha ali um conhecimento muito grande sobre Jesus Cristo. Não foi apóstolo,
não estava em todos os momentos em que Jesus pregou ou nos milagres, mas ele tinha ali um conhecimento muito grande sobre aquilo que tinha acontecido e tinha como fonte pessoas que participaram diretamente com Jesus. E escreveu ali provavelmente o primeiro dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, eles não estão em ordem cronológica. Muito provavelmente, segundo os estudiosos, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e Mateus e Lucas tiveram ele como fonte. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, que têm muita semelhança naquilo que é narrado. Eles apresentam muitas narrativas, muitos contextos que aconteceram na vida de Jesus, semelhantes. O Evangelho de João já foge um pouco e narra questões um pouco diferentes, mas Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos aí como evangelhos sinóticos. E Marcos escreveu o evangelho para os gentios convertidos, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas que haviam se convertido ao cristianismo. Este era o destinatário dessa escrita do evangelho que Marcos fez. Isso se percebe quando a gente observa no evangelho escrito por Marcos que não há uma preocupação em demonstrar Jesus como cumprimento das escrituras do Velho Testamento, como Mateus tem, e Mateus tem um público direto que é o judeu convertido. Já Marcos não, ele não tem uma preocupação em falar sobre isso porque ele escrevia ao gentio. E percebe-se também que ele tem uma preocupação de explicar com detalhes a cultura do judaísmo. Então deixa claro que ele não escrevia a judeus, ele escrevia não judeus que eram convertidos ao cristianismo na época. Então este é o contexto geral do livro de Marcos, que a gente hoje vai falar apenas sobre o versículo 1, apenas sobre quem é de fato o dono do evangelho, de quem é o evangelho. E Marcos capítulo 1, versículo 1 diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do evangelho. Marcos começa o seu relato dizendo que será ali narrado o evangelho. Ele diz assim: começa aqui o evangelho. E evangelho significa boas novas, boas notícias. Então ele está dizendo assim: começa aqui, vou iniciar a narrativa, vou começar a contar a vocês, começar a entregar a vocês boas notícias. Tenho aqui boas notícias que são capazes de mudar a sua vida. Tenho aqui boas notícias, boas novas, que são capazes de mudar não apenas a sua vida terrena, passageira, mas também a sua vida eterna. E nós gostamos de boas notícias. Nós gostamos de ouvir boas notícias. Nós gostamos de receber boas novas. Más notícias nós não gostamos. Talvez por isso a gente se apegue tanto apenas a verdades que são boas notícias, também ligadas a Cristo, mas a gente se recusa a entender a necessidade da boa notícia. Então a gente gosta de ouvir que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus faz milagres, que Jesus transforma, que Jesus é amor. Então isso são boas notícias que são verdade de fato, e a gente gosta dessas boas notícias, daquilo que Jesus pode fazer, daquilo que Jesus tem poder para fazer. O problema é a gente se limitar a apenas falar sobre aquilo que ele pode fazer, até para não gerar um princípio religioso de troca, um princípio religioso de buscar a Cristo, buscar a Jesus, apenas para ter aquilo que ele pode dar, ou seja, aquilo que nós entendemos como boas notícias. E talvez por isso também muitos entendam que pregar o evangelho é falar essas coisas, que apesar de verdade, não são o evangelho em si. Não é esse o contexto de boas notícias. Porque o evangelho ele precisa e ele está atrelado a uma má notícia. A má notícia que exigiu as boas novas. O evangelho, ele, de maneira completa, ele precisa disso. E Marcos começa ali a apresentar a boa notícia num contexto da existência de uma má notícia. E qual seria essa má notícia? A má notícia é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus, porque todos pecaram. A má notícia é que o salário do pecado é a morte. A má notícia é que todos pecaram, então todos estão mortos e todos estão condenados à morte.
Mas Marcos vem apresentar um contraponto de Deus com relação a isso, com relação a essa má notícia, com relação a este fato. Não é algo discutível, é um fato. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mesmo quem venha discutir se o pecado de Adão é pecado original ou não é, se já nascemos pecadores, pecado ou não, em pecado ou não, ou se pecamos depois que nascemos, mesmo ignorando essa discussão, todos pecamos. A partir do momento que passamos a ter um mínimo de consciência, todos nós pecamos. E ao pecar, nós nos afastamos de Deus. Ao pecar, o preço deste pecado, de acordo com a palavra, é a morte. Então Marcos vem dar o contraponto, ele vem apresentar um plano de salvação que o próprio Deus elaborou para as nossas vidas. Ele vai apresentar a boa notícia. Lá em Romanos, no capítulo 3, do versículo 20 ao 24, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo vai falar, é mediante a lei que nos tornamos plenamente conhecedores, conscientes do pecado. Não é o cumprimento da lei que nos traz salvação. A lei simplesmente nos revela o quanto somos pecadores, o quanto não somos merecedores, o quanto somos falhos. É esse o papel da lei dentro do plano de salvação. É nos revelar o quanto somos falhos, para que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. A lei é importante para isso. Então foi-se estabelecido uma nova justiça, uma justiça mediante a fé, uma justiça que nos torna possível, e mesmo a fé sabemos que ainda é capacitada por Deus para as nossas vidas, mas ela não é pelo ato. A justiça mediante a fé é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Porque não há distinção, como escreveu Paulo. Não há nenhuma distinção entre ninguém. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a má notícia. E a boa notícia é que gratuitamente fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pela redenção que Jesus nos deu na cruz do Calvário. Isso é evangelho. Não existe evangelho sem confronto. Não existe boa notícia sem a má notícia. Não há possibilidade de se pregar evangelho sem apresentar a má notícia que somos nós, que é o pecado que está em nós. Não tem como não falar em pecado, apesar de que hoje está difícil falar sobre o pecado. As pessoas só querem falar sobre as bênçãos, e sobre as bênçãos, e sobre as bênçãos. E qual o problema disso? O problema disso é que não existe salvação sem arrependimento. E se não há confronto de pecado, como haverá arrependimento? Como? Se não há conscientização de que somos pecadores, de onde brotará esse arrependimento se só ouvimos aquilo que Deus pode fazer por nós, se chamamos as pessoas dizendo aquilo que Deus pode fazer por elas, se fechamos o nosso ciclo, o nosso meio religioso apenas daquilo que Deus derrama e derrama e derrama, e em momento algum a gente traz confronto. Quando haverá arrependimento? Somos todos pecadores e nós somos merecedores da ira de Deus. Essa é a má notícia. Mas nós temos boas notícias. João 3, 16 ao 18 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Sempre que eu leio agora João 3,16, que é o versículo, acredito, mais conhecido de todos, eu acrescento versículo 17, versículo 18, para deixar claro a nossa situação inicial, a má notícia.
Porque todo aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado. Jesus não veio trazer condenação, como alguns tentam colocar. Jesus não veio trazer condenação a A ou B, como aqueles que se sentem condenados porque tentam de maneira qualquer repudiar a Bíblia, repudiar o Evangelho, repudiar aquilo que está nas Escrituras. Ele não veio trazer a condenação. Nós já estávamos condenados. Muitos ainda estão condenados e já estão por não crer em Jesus Cristo. Ele veio trazer a salvação. Ele veio trazer a solução para aqueles que nele crerem. Basta crer em Jesus Cristo. E ele veio ser a boa notícia. A má notícia é: quem não crê já está condenado. Já está destituído da glória de Deus, já está afastado de Deus. É preciso se religar a Deus. Todos estão desligados, é preciso religar. E quem religa a gente, nós, a Deus, é Jesus Cristo, só Ele. Então Marcos inicia deixando claro que vai apresentar boas notícias. Vou apresentar boas notícias, o princípio do Evangelho. Mas esse princípio do Evangelho de quem? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, de quem é o Evangelho? Não é de Marcos. Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever e reproduzir aquilo que Cristo transmitiu, aquilo que Cristo falou. Foi isso que ele escreveu. Não é Evangelho de Marcos. Evangelho escrito por Marcos e inspirado pelo Espírito Santo. O Evangelho é de Jesus. De mais ninguém. Então nós não devemos atentar a nenhum outro tipo de interpretação própria ou versão própria de nenhum tipo de evangelho segundo ninguém. O evangelho é de Jesus Cristo. Às vezes a gente fala evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, na verdade o evangelho é de Jesus Cristo, escrito por Marcos, escrito por Mateus, escrito por Lucas, escrito por João, mas inspirado pelo Espírito Santo. Mas o evangelho é de Jesus e não deles. Muito menos de qualquer outra pessoa que venha depois e tente fazer um compêndio, uma explicação de acordo com o seu entendimento e ainda se intitula Evangelho segundo fulano. Não existe nenhum outro dono do Evangelho, nenhuma outra interpretação, nenhum outro entendimento, mas apenas aquele que Jesus deu. O Evangelho é de Jesus e de mais ninguém. João 4, 25 e 26 diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa aqui é a mulher samaritana, lá na passagem do poço da mulher samaritana, que Jesus conversa com ela. E ela, ao ouvir Jesus falando algumas coisas, ela fala assim: olha, eu não entendo agora, mas quando vier o Messias, quando vier o Cristo, ele vai nos explicar todas essas coisas. Ou seja, ele vai trazer o Evangelho, ele vai trazer as boas novas, ele vai nos explicar realmente como se dará a salvação. Será o próprio Messias que explicará. Por quê? Porque a boa nova é dele, a boa notícia é dele. E Jesus diz a ela: eu sou o Messias. Uma das poucas, eu não me lembro agora de pronto, uma outra passagem que Jesus declara isso. Ele declara, de fato, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o enviado. O Evangelho é de Jesus e é de Jesus Cristo. Talvez muitos acreditem que Jesus Cristo é o nome, que Cristo talvez seja um sobrenome. E não é. Cristo é um título dado a Jesus. O correto seria dizer Jesus, o Cristo. Cristo do grego ou Machia do hebraico, que tem o mesmo significado, que é ungido. No hebraico, Machia, que é Messias, tem o mesmo significado de ungido, e Cristo, mais ligado ao grego, também tem o mesmo significado de ungido, coberto de óleo. Ele é o Cristo, ele é o ungido, não é simplesmente mais um ungido. Ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Cristo, Jesus, o Cristo. Ele não é mais um ungido, porque nas Escrituras a gente vai perceber que tem vários tipos de
pessoas que são ungidas. São profetas, são sacerdotes e são reis. E muitos foram ungidos para exercer uma dessas funções dentro do contexto do povo de Israel, dentro do contexto igreja espiritual, dentro deste contexto. E a gente tem, por exemplo, reis e profetas. Lá em 1 Reis 19, do 15 ao 16, diz assim: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. É uma passagem que mostra que a unção de reis e a unção também de profeta. Sacerdote, Êxodo 40, 13 ao 15. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-os e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Então esses três eram ungidos. Eram reis, eram profetas, eram sacerdotes. Eles recebiam a unção com óleo. Daí o nome ungido. Alguns deles tiveram o privilégio de exercer duas dessas funções. Por exemplo, Samuel foi profeta e também sacerdote. Saul foi rei e também profeta, apesar do seu momento profético ser momentâneo, ser temporário. E Davi também foi rei e também foi sacerdote. Então, algumas pessoas tiveram o privilégio de exercer duas dessas funções, que era tido como os ungidos. Mas só Jesus é profeta, sacerdote e rei. Só aquele que é dono do evangelho, só aquele que é o único capaz de entregar as boas novas que Marcos está apresentando, só ele é profeta, sacerdote e rei. Jesus é profeta. A gente tem passagem de Mateus 21, 10 e 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ele era fortemente conhecido como profeta. E muitos erroneamente o ouviam apenas como profeta. Assim como hoje ainda muitos erroneamente ainda entendem que ele foi mais um profeta, tirando dele a divindade, tirando dele o fato de que é Deus. Então é muito claro o profeta Jesus. Até mesmo para quem não crê nele como Deus, é claro que ele tinha ali a unção de profeta. E ele profetizou por situações, a própria mulher samaritana ali no poço, ele profetizou, quando ele disse, vai, chama teu marido, e ela falou, não tenho marido, e aí ele vai e revela a ela, sim, é claro que você não tem, está dizendo que não tem marido, mas já teve 5, na verdade, e aquela mulher se espanta e diz, vejo que tu és profeta. Então ele ali, o dom profético, a unção profética é evidente e clara sobre a vida dele. Assim, quando ele diz a Pedro, tu me negarás antes que o galo cante por 3 vezes, e aquilo acontece. Então, o Jesus profeta é evidente, é claro. A unção profética sobre ele, e isso faz com que a gente leia o Evangelho de Jesus Cristo de maneira diferente, porque se ele é, e ele é profeta, aquilo que ele declara sobre a nossa vida, aquilo que ele declara, aquilo que ele ensina, tudo isso acontecerá, porque ele é o profeta perfeito. O evangelho é dele, a boa notícia é dele, e ele é um profeta perfeito. Nada que sai da sua boca deixará de acontecer. É este o dono do evangelho. Não é o que Marcos, não é o homem Marcos, ele está relatando aquilo que o dono do evangelho está a dizer, e o dono do evangelho é o profeta perfeito, aquilo que ele falou acontecerá sobre as nossas vidas. Tanto aqui quanto na eternidade, ele é o profeta perfeito. Jesus também é sacerdote. Em Hebreus capítulo 7, versículo 15 ao 17, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível,
pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Falando de Jesus Cristo, um pouco mais à frente, no versículo 23 ao 25. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Pois visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O sacrifício feito pelos sacerdotes era temporário. Eles receberam ali a ordem do próprio Deus, através de Moisés, ainda lá no deserto, de como deveriam ser os sacrifícios para perdão do pecado, mas aquilo ali era repetido periodicamente, porque o sacrifício não era suficiente. Assim como os sacerdotes não era suficiente, e eles morriam e vinham outros da sua descendência, também sacerdotes da linhagem de Arão, e ali eles iam fazendo os sacrifícios, mas nunca era suficiente. Mas o sacrifício feito por Jesus é perfeito, suficiente e definitivo, até porque ele vive e vive para sempre. E está constantemente fazendo intermédio entre nós e Deus. Aliás, ele é o único que faz isso. Não há outro que faça intermédio. Não há outro que possa nos ligar a Deus. Apenas Jesus Cristo, o dono do Evangelho, o dono das boas novas. E ele foi sacerdote, ele foi o sacrifício e ele é Deus. Ao se sacrificar, ele foi sacerdote, também o próprio sacrifício, e ele é Deus, então o sacrifício dele é um ato perfeito. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote perfeito também. E Jesus é rei. Jesus é rei. Lá em Gênesis 49, 8 a 11, diz assim: ao proferir as bênçãos sobre os seus filhos, Israel diz a Judá: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Jesus é da linhagem de Judá, descendente de Judá. Essas palavras que o Pai disse a Judá se cumpriram em Jesus Cristo. E assim como se cumpriu também na vida de Davi. E lá em 2 Samuel 7,16, Samuel diz a Davi: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Assim como foi falado a Judá, o cetro não se apartará. O cetro, o reinado não se apartará. E aí, quando se diz Judá, e entende-se hoje o povo judeu e o povo de Israel como um todo, todas as tribos, isso aí já seria uma aula de escola bíblica da separação das tribos, mas quando se fala judeu hoje, fala-se de uma linhagem de uma das tribos, que é Judá, que é de onde saiu Jesus, da tribo de Judá, também de onde saiu Davi. E enquanto houve a divisão das tribos e ficou o reino de Israel e o reino de Judá, e ali a descendência de Davi reinou sobre Judá. Israel teve vários reis que não necessariamente eram de linhagem de descendência, de guerras, de situações variadas, de se derrubar rei ou não, mas em Judá se manteve a linhagem até que Judá e Israel fossem escravizados e ali também houvesse juízo de Deus. E aí, se fosse dar esse entendimento de não se apartar o cetro, ali deveria então se entender o descumprimento, mas não. Ele fala até que chegue aquele que governará sobre todos, e ele falava ali de Jesus Cristo, porque quem que é o leão da tribo de Judá, que foi ali profetizado sobre a vida de Judá? Quem é aquele leão da tribo? Quem é a raiz de Davi? Quem é o descendente de Davi que governaria para sempre? E lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 4, 5 e 6, diz assim: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá,
A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus, o Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. O governo está sob as suas mãos. É ele o rei. É ele que vai governar. Lá e ainda no Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11 ao 16. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é rei e não apenas rei. A unção de rei sobre Jesus Cristo não é de mais um rei. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Marcos já inicia e apresenta, e a gente lê às vezes as Escrituras de maneira tão simplória que a gente não consegue extrair talvez de um versículo que já diz tanta coisa. O Evangelho pertence a Jesus, o Cristo, pertence ao ungido. Ele é o ungido, pertence a Jesus, que é o profeta dos profetas. Pertence a Jesus, que é o sumo sacerdote. Pertence a Jesus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Marcos começa apresentando: eu vou apresentar a vida desta pessoa. Eu vou apresentar o Evangelho que ele nos trouxe. Eu vou apresentar as boas novas que vêm da parte dele, não de mim. O que eu vou dizer e apresentar foi aquilo que foi vivenciado por muitos, que foi apresentado para muitos, que é a boa nova, que é a boa notícia apresentada por ele, por Jesus, que é o ungido, e não por mim. É essas palavras daqui para frente que eu vou apresentar sobre esse que deixou a sua glória para vir até aqui, porque ele é o ungido, ele é o Cristo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ao contrário dos homens, Jesus não foi ungido por outros homens com azeite perecível. Não foi um ato religioso que o ungiu, profeta, que ungiu sacerdote, que ungiu rei. Não foi um derramar de óleo sobre a cabeça dele. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. A sua unção vem da parte do Senhor. A sua unção vem da parte daquele que o enviou. Aquele que o separou, que o consagrou, que o enviou, que o ungiu. Em João 17, do 1 ao 3, diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem enviou a Jesus Cristo, ali ele já o ungiu. Jesus não foi ungido por homens. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Deus se revelou gradativamente à humanidade. Deus se revelou através dos profetas, através da lei. Deus se revelou, e aquilo que a gente tem, que a gente chama lei e os profetas, é o Velho Testamento. Deus se revelou ali. Deus se revelou não por completo, mas de maneira gradativa, com muito símbolo, com muita sombra daquilo que
haveria de vir, com muitos tipos de Jesus Cristo, com muitas demonstrações de quem seria o Cristo, e ele foi se revelando, mas a sua revelação perfeita foi feita em Jesus Cristo. Quando diz ele se revelou através dos profetas, mas nos últimos dias ele falou por meio do Filho. É a revelação perfeita. Não é mais através da lei, não é mais através dos profetas, mas a revelação definitiva veio através do Filho. E essa revelação definitiva é suficiente. E é o Evangelho de Jesus, o Cristo. O Evangelho dele, de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E olha como ele é descrito aqui, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele reflete, ele é o resplendor. Ele revela a glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a perfeição, a plenitude está sobre Jesus Cristo, sustentando todas as coisas por meio da palavra poderosa, da sua palavra poderosa, sustentando todas as coisas no Evangelho. A palavra de Jesus Cristo, dada a nós, que sustenta todas as coisas, é o Evangelho. Esse Evangelho que Marcos vai apresentar, que Mateus apresentou, que Lucas apresentou, que João apresentou, é este Evangelho, é essa palavra poderosa que sustenta todas as coisas. É a palavra de Jesus Cristo. E ele continua dizendo, depois de ter realizado a purificação dos pecados, depois de ser crucificado na cruz, depois de verter o seu sangue, que purifica todo o pecado, depois de purificar, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele se assentou à direita de Deus Pai, tornando-se tão superior aos anjos quanto o seu nome, o nome que ele herdou, é superior ao deles. É este o dono do Evangelho. Não é de homens. A Bíblia foi escrita por homens. E olha que quem diz isso, diz coisas baseadas em coisas escritas por outros homens. Mas não vou nem discutir essa insanidade. Sim, foi escrita por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. Sim, porque você vai ler escrito por homens diferentes, separados por centenas de anos, sem incoerência. Sim, a gente vai ver o Isaías escrever sobre o sacrifício de Jesus com perfeição, como se ele estivesse testemunhando a crucificação de Cristo. Sim, foi escrito por um homem chamado Isaías, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. E o Evangelho, as boas novas, são do Filho do Deus Altíssimo. Aquele que nos deu o Evangelho está assentado à direita da majestade. É esse que deu o Evangelho. É por isso que devemos crer no Evangelho. É por isso que não devemos duvidar das palavras do Evangelho. É por isso que o Evangelho tem que nos impactar de maneira a nos trazer salvação. É só através do Evangelho. É por isso que pregamos o Evangelho. Porque não há salvação sem se pregar o Evangelho. Porque ao pregar o Evangelho, ao apresentar a palavra também, ali o Espírito Santo convence, ali há arrependimento, ali há contritamento. Por isso pregamos o Evangelho. Porque sabemos a origem do Evangelho, conhecemos o dono do Evangelho, sabemos que não é qualquer um, que é o Cristo, que é ungido. É ungido. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho é como uma nota pública de Deus ao mundo. É como se Deus desse essa nota, por causa dos seus pecados, vocês estão longe da minha glória. Por causa dos seus pecados, e os seus pecados, como diz no Velho Testamento, fazem separação entre nós e Deus. Por causa dos seus pecados, vocês estão distantes de mim. Por causa dos seus pecados, vocês merecem a morte eterna. Pelo descumprimento da lei que revelou a vocês que vocês são pecadores, vocês são merecedores da morte eterna. Mas, porém, todavia, eu tenho boas novas para vocês. Eu tenho as boas novas a dar, e a boa notícia se chama salvação. E essa boa notícia será apresentada pelo meu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a carta aberta de Deus. E a carta aberta está escrito nos Evangelhos. O próprio Deus, através do Espírito Santo, inspirou aqueles homens a escrever esta carta aberta à humanidade, para dizer, há uma forma. Vocês estão condenados porque pecaram.
Vocês estão caídos, vocês estão destituídos da minha presença, da minha glória, porque pecaram. Mas há uma forma. E o Evangelho vai vos apresentar que forma é essa. E não vai ser qualquer pessoa que vai trazer a vocês o Evangelho, não vai ser qualquer pessoa que vai apresentar as boas notícias. Quem vai apresentar a vocês é o meu Filho amado, Jesus Cristo. Eu estou enviando Ele à Terra. E Ele vai apresentar a vocês a boa notícia. Porque a boa notícia é Ele. A boa notícia não é o que Ele é capaz. A boa notícia é Ele. A boa notícia é a salvação, a boa notícia é a eternidade. E essas coisas só existem nele, em nenhum outro lugar. Esse dia eu conversava sobre questões de outras religiões e explicações do mundo espiritual e eu acho interessante as diversas interpretações de mundo espiritual, de guerra espiritual, de demônios, de anjos, de coisas assim, que são coisas que, de acordo com a palavra, são reais. E se a palavra diz que é real, eu creio que é real. Mas as explicações das diversas religiões, dos diversos entendimentos, eles têm formas diferentes de falar e aparentemente falam a mesma coisa, com nomes diferentes, com contextos diferentes. E aí eu disse à pessoa assim, mas quando a gente olha para o cristianismo, existe a explicação do cristianismo também para esse mundo espiritual, mas quando a gente olha para o cristianismo e as demais religiões, existe uma coisa inconciliável. E essa coisa inconciliável tem nome, e o nome é Jesus, o Cristo. Ele é inconciliável dentro de outras religiões, porque as outras não o aceitam como Deus, porque as outras não o aceitam como o único capaz de dar a salvação. Se eles não aceitam isso, então não há salvação em nenhum outro lugar, se não for em Jesus Cristo. E é este o dono da salvação, é este o dono da palavra, é este que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é este que é o dono do Evangelho e é este que apresenta o Evangelho. Que a gente possa nas próximas semanas falar, meditar, aprender, ser transformado, regenerado, impactado, talvez até entrar em crise através do Evangelho, mas sabendo que o Evangelho que a gente vai falar não é de Marcos, não é de Mateus, nem de Lucas, nem de João. O Evangelho é de Jesus, o Cristo, o ungido, aquele que é sumo sacerdote, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é o profeta dos profetas. Que ele seja o guia, que ele seja a palavra, que ele seja tudo, que a gente possa realmente ter uma vida impactada pelo Evangelho, que a gente possa realmente ser transformado, não apenas as nossas vidas para o Evangelho, mas que a nossa eternidade seja transformada, porque condenados já estávamos. Amém? Que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado, Senhor. Tua palavra é maravilhosa, Tua palavra é poderosa, Tua palavra é capaz, suficiente de nos transformar, Senhor. Nós queremos não apenas ouvir, nós queremos não apenas ler, nós queremos ser de fato impactados, regenerados, transformados pela Tua palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Queremos ouvir o Evangelho da boca dele, queremos ser transformados pela boca dele. Então fale conosco, Senhor, continue a falar todos os dias, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Evangelho. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.